Bom dia, meus amores. Vamos para mais uma aula de ciências e vamos hoje iniciar um conteúdo sobre o solo. O que é solo? Quem sabe me dizer? É a parte onde nós pisamos, nós andamos, né? Nós cultivamos, nós plantamos. Muito bem. O que é solo, né? Cada um vai agora pensar o que é solo. E aí Tia Lúcia vai explicar de uma forma mais científica. Solo é um componente do ambiente natural para os seres vivos. O que vemos no solo? Quem lembra o que a gente pode ver no solo? Plantas, animais, construções, né? Rodovias. No solo tem tudo isso. Mas o solo propriamente dito, a terra, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. Para que serve o solo? Para tudo isso, né? Para as construções, para criar animais, para a sobrevivência de alguns animais. Então, vamos ver. É no solo que o ser humano cultiva plantas, cria animais e faz suas construções. O solo também serve de moradia para alguns animais. Tudo que a gente comentou nesse instante, né? Então, assim, é um conjunto, né, de tudo que a gente já falou um pouco aqui, que ele serve ao lugar onde nós pisamos, nós andamos, nós brincamos. E aí na parte científica, que é a ciência, a gente vê que ele é o lugar onde o ser humano cultiva plantas, cria animais, faz suas construções e também serve de moradia para alguns animais. Alguém conhece algum animal que mora no solo? Mora mesmo, assim, sua moradia no solo. O tatu, a formiga e as minhocas, não é? Esses animais, eles fazem realmente sua morada no solo, não é? Então aí, a maioria das plantas fixam sua raiz no solo e dela retiram água e sais minerais. Então é aí quando a gente vê que o solo ele tem propriedades. Uma das propriedades do solo é a água, o ar, dentro do solo tem ar, e sais minerais, que é o que as plantas retiram para fabricar o seu alimento, certo? Eles tiram sais minerais e deles se alimentam. As plantas, os seres vivos. O solo, ele é formado por partículas, não é? O solo em si é uma grande rocha, né? Que com o passar do tempo, ele foi se degradando, né? E foi se transformando em algumas novas partículas. E essas partículas, Tia Lúcia colocou algumas palavras aqui só para nos lembrar. E a gente vai ler. O solo. Como ele pode ser? O que é que tem no solo? Areia, que é o solo arenoso, argila, que é o solo argiloso, e humus, que é o solo humoso. Então, temos aqui areia, o solo arenoso ele contém areia, argiloso, argila, esses são os tipos de solo, e humoso que tem humus. Então, além das rochas, o solo tem areia, argila e humus. Esse humus, ele é formado de restos de animais e restos de vegetais, que são as plantas e os animais, né? Restos de animais, animais que morrem no solo e aí eles se transformam nesse humus, que é um produto, que é uma parte do solo onde ali tem os sais minerais, os alimentos que os outros seres vivos precisam também, né? No solo arenoso, ele tem grãos de areias. No solo argiloso, tem grãos de argila. E no humoso, a gente vê o humus, que são os restos de animais e vegetais. No solo arenoso, argiloso e humoso, nós podemos também encontrar água e sais minerais. O solo arenoso, ele é conhecido como um solo permeável, porque ele tem permeabilidade. Ele consegue passar a água de uma forma
muito rápida, muito rápida. E o solo que ele não consegue passar água, que seria a água da chuva ou quando a gente agoa, é o solo argiloso. Argiloso, ele é impermeável. O que diferencia as duas palavras é esse pedacinho aqui, essa sílaba impermeável, impermeável. Permeável quando consegue passar a água de uma forma mais rápida. Impermeável quando ele não consegue passar a água rápido. Então, permeabilidade, impermeabilidade. O que diferencia as duas palavras é só essa sílaba e o que realmente acontece nisso. A gente aprende ciências experimentando. Então, Tia Lúcia trouxe aqui alguma composição, alguns tipos de solo, no caso. Mas antes a gente vai dar uma revisada aqui. O solo é composto por animais que já existem na Terra, né, que moram, faz do solo seu ambiente, como tatus, minhocas, formigas. E também, no solo encontramos água. O solo já tem água, né? Quanto mais a gente cava, mais a gente vai descobrindo o que é que o solo tem. Sais minerais e restos de animais e vegetais, que são animais mortos, né, que vão se decompondo lá, e restos de plantas que, com o passar do tempo, como a gente sabe, todo ser vivo tem um tempo de vida, nasce, cresce, reproduz e morre. Então, quando ele morre, se ele estiver ali, a gente não enterra os nossos animais e algumas plantas ficam ali. Então, a parte da terra que tem esses componentes. O humus é a parte da terra onde tem mais propriedades necessárias aos seres vivos, né? Aos seres vivos que lá habitam, que são os animais, né? E as plantas. Tia Lúcia trouxe aqui alguns tipos de solo. Aí aqui a gente tem, vamos lá, Tia Lúcia vai mostrar aqui, areia, a gente tem aqui areia fina, aquela areinha que a gente, brinca na praia, não é? Aquela areia fininha, os grãozinhos de areia. Tenho aqui a mesma areia, mas ela é lavada ela se torna mais fina. É aquela areinha que vai se juntando quando a chuva vem e ela se junta em algum canto, né? Vai sendo filtrada e aí a gente chama de areia lavada. Eu tenho aqui o humus. O humus normalmente são pretos porque tem restos de animais e plantas e tem o cocôzinho da minhoca, não é? Como ele é pretinho, tá vendo? O humus. Tenho aqui a argila. A argila normalmente ela tem uma cor diferenciada, ou é vermelho, ou é marrom. Tem argila mais de uma cor diferente, como lilás, né? Tia Lúcia já brincou muito com barro, acredito que os pais, os avós de vocês também já brincaram muito. Aqui eu tenho a argila, tá vendo? Argila. Humus, que é a areia preta, né? Que tem o humus. Aqui eu tenho a areia da praia, bem branquinha, e aqui a areia lavada. Eu trouxe também, a parte do solo, que são as rochas, né? O solo pedregoso, que são restos de rochas, tá vendo? Essa parte de pedras, né? Eu trouxe aqui pra gente ver. Aí a gente vai fazer uma pequena experiênciazinha, e mais depois no livro vocês vão fazer também as experiências de vocês. Por quê? Porque ciência a gente aprende praticando. A gente não aprende ciência só ouvindo e lendo. A gente aprende ciências praticando, comprovando, no caso, né? Comprovando. Então aqui, Tia Lúcia trouxe uma garrafa PET, ela é dividida ao meio, tá furadinho, a tampinha. Eu trouxe duas e vou botar 2 tipos de solo. Num eu vou botar o barro, né? Que é a argila, mas não é aquela argila que a gente compra, não. Essa é tirada do solo mesmo. Aquela argila que a gente compra, ela é processada, então ela tira um pouquinho do natural, do que realmente a gente encontra no solo, certo? Ela passa aqui. E vou colocar a areia branca, a areia da praia. No caso é o quê? O que é que eu tenho aqui? O solo arenoso e o solo argiloso.
o solo arenoso e argiloso. Eu vou baixar um pouquinho aqui para vocês verem que a luz colocando. Eu vou colocar aqui água. Eita, não vai dar. Deixa a tia Lúcia baixar aqui o vídeo pra gente mostrar. Espera aí um pouquinho, tá bom? A tia Lúcia vai baixar aqui. Vamos ver se vocês estão vendo. Muito bem. A tia Lúcia vai colocar aqui a água pra gente perceber a impermeabilidade e a permeabilidade. Impermeabilidade e permeabilidade. Permeabilidade quando a água consegue passar facilmente, mais rápido. E impermeabilidade quando a água não consegue passar. Por que isso acontece? Porque no grão de areia, os grãos são mais grossos, são mais, né? E já na argila, os grãos são mais finos, certo? Aí aqui, ó, a gente vai ver o tempo. Qual que a água vai passar mais rápido? Certo? Engraçado que eu não estou conseguindo. Vamos ver qual que vai passar mais rápido. No grão mais fino ou no grão mais grosso? A gente vai dar um tempozinho. E depois... Acho que o furinho que eu dei da areia foi menorzinho, um pouquinho. Então, a gente vai perceber. Então, no livrinho de vocês, ele tem essas duas experiências. Porque a gente vai perceber que a água... No solo arenoso, ele passa mais rápido. Então, nós chamamos de um solo permeável ou com impermeabilidade, permeabilidade mais rápida. E o solo argiloso com impermeabilidade, quer dizer, ele passa a água, mas passa de uma maneira mais lenta, porque ele tem grãos mais finos, então ele suga diferente a água. Já o grosso, ele passa mais rápido, né? E a luz está vendo aqui, pela quantidade de água já dá pra gente observar qual que tem mais. Qual que tem mais, tá vendo? Olha o tempo de pingo da água e olha o pingo do barro. Da água que passando pelo barro, olha a diferença. Não sei se dá para vocês perceberem. Enquanto a água pinga 2, 3 vezes, no solo argiloso, demora bem mais para pingar. Perceberam? Então, assim, nosso livro de ciências, tem essas experiências que a gente vai fazer, certo? Vocês vão fazer atividades da página 42 a 41. Por que eu passo essas atividades? Porque a gente vai comprovar, porque ciência a gente precisa de comprovação daquilo que a gente estuda, né? A ciência ela precisa de comprovação, certo? Então a gente vai comprovar aquilo que a tia Luz está falando, não vai ficar só na minha fala, nem no que a gente lê no livro, a gente vai comprovar esses tipos de solo. Se vocês puderem, né, tiver em casa esse material certo? Vão fazer esses exercícios, as atividades e depois vão postar para mim. Tia Luz quer ver um videozinho vocês fazendo essas atividades, certo? No caso da experiência, certo? Dessa comprovação aqui que vocês vão fazer. Lá no livrinho ele pede para vocês fazerem com mais material. Olha a quantidade de água já e olha a quantidade aqui da água do solo argiloso. Olha o tempo, a demora. Olha da água como está mais rápido, tá vendo? Eles estão com furinho, então vocês vão ver isso e experimentar para aprender na prática. Tchau, tchau, boa aula, beijos, tchau, meus amores.